Tem conteúdo A hoje. sensação do Campeonato Paulista, chegamos na metade da primeira fase. E a sensação é o Santos. Entenda o que eu digo. Sensação sempre parece que é algo de se admirar, né? É algo indiscutível. O que eu falo em sensação é a pontuação do Santos. O Santos tem 15 pontos em 18 disputados. Ganhou 5 jogos, só perdeu 1. Pro Palmeiras ainda jogou bem até, né? Depois da terra arrasada de dezembro, com o fim da gestão melancólica do presidente Rueda e com a volta do Marcelo Teixeira, o Santos em 30 dias se reorganizou. Então assim, o Santos vai disputar as quartas de final do Paulistão após 3 anos. Isso já é garantido já. Claro. Só falta definir o adversário, Portuguesa, Ituano ou Santo André. Então é o seguinte, parabéns ao Santos, que é a sensação. E o fiasco é o Corinthians. Porque é o seguinte, a gente esperava, né? Quando o Augusto foi lá, no dia 4 de dezembro na pizzaria, a gente dizia pra ele, o início vai ser difícil, dificilmente tu vai classificar, e ele achava que não, né? Então é o seguinte, classificar pra mim eu acho que ficou muito difícil. E lutar pra não cair ainda tá complicado. Esse jogo contra a Portuguesa, ele é fundamental. Claro. A Portuguesa, só pra lembrar, tem um jogo a menos. Exato. Mas é contra o Palmeiras. Mas é contra o Palmeiras. É pior ainda. Ser contra o Palmeiras é pior pro Corinthians. Por quê? Meu garoto. Se tiver encalacrado lá, Palmeiras já classificado. Você acha que o Palmeiras vai entregar? Não, imagina que Você não. acha que o Palmeiras vai entregar? Ah, não. Eu não acho que o Palmeiras vai entregar. Não, os cordeirinhos verdes... Não é cordeirinho, não. O Abel, não. Eu nunca vi um Palmeiras entregar com o técnico Abel Ferreira. Irmão. Quando poderia entregar para prejudicar, nunca entregou. Portuguesa e Palmeiras será dia 21. Perfeito. Depois de o Corinthians enfrentar a Portuguesa, o Botafogo fora e o próprio Palmeiras. Se o Corinthians chegar no dia 21, certo? Na zona de rebaixamento ou na dependência de tropeços da Portuguesa, eu tô apostando contigo que uma Portuguesa ganha o jogo. Imagina. Apostando Imagina. contigo. E outra coisa, o Corinthians, gente, pra deixar bem claro, é uma opinião minha, é uma opinião impopular. Eu acho que a chegada do Antônio Oliveira, que agora tá à disposição, viu? Só pra deixar bem claro, já está no BID, no Boletim Informativo, Diário da CBF. Será apresentado amanhã junto com o Fabinho Soldado. Exatamente. A apresentação oficial. Isso. Soldado junto, então. Finalmente. O Antônio Oliveira, ele fica à disposição já para domingo contra a Portuguesa e o meu feeling é o seguinte, ele é um bom treinador, é o treinador que eu teria contratado quando o Mano estava oscilando. Eu falei sobre Antônio Oliveira, a diretoria acredito que tem as suas convicções para contratar um bom treinador que conhece futebol brasileiro, que querendo ou não, fez aí trabalhos interessantes no Cuiabá, no Curitiba não, mas ninguém acabou passando por lá, fez um trabalho interessante. Foi ruim. E no Atlético Paranaense foi interessante, com aproveitamento de quase 60%, em meio à pandemia, naquele período muito ruim, que dificilmente um treinador conseguiria fazer um trabalho estável. Mas o meu ponto de vista é, o Antônio Oliveira, ele vai dar um jeito no time, ele vence no final de semana e começa a arrancada do Corinthians rumo à classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Eu tenho muitas Escrevam o que eu estou falando aqui. O Corinthians vence no fim de semana e arranca para classificar. O Corinthians, atenção, não iluda o torcedor, João. Não estou iludindo ninguém, é a sua opinião e a minha opinião. O Corinthians hoje tem que lutar contra o descenso, contra o rebaixamento. Na sua avaliação. Essa é a realidade. Na sua opinião, claro, não é a minha falou, realidade. Agora eu vou falar. Não, mas você está colocando palavras na minha boca. Você tem que respeitar a minha opinião. Eu estou simplesmente me opondo àquilo que você disse. Você pode se opor, mas você falar que eu estou iludindo o torcedor é brincadeira. Não estou iludindo ninguém. É minha opinião, minha avaliação. Ponto. Iludindo o torcedor. Não, eu não estou iludindo o torcedor. No momento que você acha que o time vai se classificar. Eu acho que o time vai lutar para não cair. Eu acho que o time vai lutar para classificar. Perfeito, então e não é nenhuma ilusão, agora. é uma questão embasada sobre uma lógica. O time do Corinthians hoje é fraco tecnicamente. O Corinthians precisa de reforço. É mais fraco que a Água Santa? É mais fraco que a Água Santa? Que Santo André? Só que Botafogo? Que Portuguesa? Só que o Corinthians tem hoje problemas administrativos que esses times não têm. Não tem. Cada dia é um problema no Corinthians. Não pode separar Se conseguir blindar Como o assim, campo cara? dos problemas administrativos, talvez consiga, mas com reforços, para conseguir essa classificação que você está dizendo. Ô, João, o Corinthians em 18 pontos possíveis fez 3. É ridículo. É ridículo, Tudo bem. absurdo isso. Eu não estou falando que é positivo, eu só estou falando que agora, metade do Campeonato Paulista, com a chegada do treinador, que o técnico... Que o presidente gostaria de contar com o Antônio Oliveira para chegar e dar uma repaginada. Agora o Garro não já era pode o técnico jogar. deles, não é? Não era o técnico deles, a bem Esse da foi o verdade, grande né? erro. É isso Não que eu era tô o falando. técnico deles. Mas é isso o que eu tô falando. encontraram emergencialmente aí, não é? Não, mas é isso que eu tô Porque falando. não era o Zanardi. O técnico deles era o Zanardi. Bom, então vou passar a informação. Caprati tem razão. Mais ou menos. o Zanardi. Mais ou menos. O calma. Zanardi foi o primeiro a ser, Calma, a o ser Zanardi- contratado. Ó, bom, então eu vou falar aqui, viu? Rubão, Augusto Melo, eu acho que vale acabar. Conversei com os dois recentemente e eles já tinham. Lembra aquela época que o Mano Menezes estava oscilando? Na segunda ou terceira rodada, já estavam
alguns falando que o Mano Menezes poderia ser desligado. E o Augusto Melo falou, não, ele continua conosco. Eu conversando com essas pessoas no Corinthians, eu perguntei, cara, vocês estão pensando em trocar? Não, vamos com o Mano Menezes. Aí eu falei, mas quem hoje no mercado, caso o Mano não fique no clube, vocês iriam atrás? Eles não falaram Zanardi à época, mas acabaram soltando que o Antônio Oliveira era um bom nome, entre outros nomes. Mas por que eles foram os Zanardi primeiro? Eles foram no Zanardi porque era prioridade, só que acho que ele não quis falar, ninguém quis falar sobre Zanardi para não vazar de maneira então, inesperada. o Antônio Oliveira é o plano B, não é o plano A. Pode ser, mas também é um outro treinador que talvez seja mais gabaritado que o Zanardi, que faz um trabalho no São Bernardo muito bom há 4 temporadas. O Zanardi faz um ótimo trabalho, mas ele não tem a mesma experiência que o Antônio Oliveira. Você tem toda a razão. E outra coisa, só trabalhou praticamente, entre aspas, no São Bernardo em relação. E muito bem, é bem verdade. Agora, o Antônio Oliveira, ele já é mais cascudo, macaco velho, ele já tem uma casca. Ele foi auxiliar do Gesualdo, claro, que é um nome consagrado em Portugal. Exatamente, mas aqui no futebol brasileiro passou por Coritiba, Cuiabá, Atlético Paranaense, ele tem mais bagagem que o Zanardi. O meu ponto de vista, Caprati, respeito o seu. Agora, eu não tô iludindo ninguém. E isso aí que você falou vai envelhecer cedo. Vai envelhecer cedo. Porque o Corinthians, pra mim, ele tem mais time, por mais que não esteja jogando bola, mais que Água Santa, mais que Ponte Preta, mais que Botafogo, mais que Santo André e mais que Portuguesa, que são adversários que o Corinthians vai enfrentar nas próximas 6 rodadas, tirando o Palmeiras. No grupo do Corinthians. No grupo do Corinthians tá o Mirassol, tá o Bragantino, que jogam mais que o Corinthians hoje. O Corinthians não alcança esses times, João. Assistiu o jogo ontem, é outra coisa. Faz força pra jogar futebol. Do Mirassol e do Bragantino. Ganhou do Guarani, que o Guarani tá de brincadeira ontem. A Inter tá 4 pontos na frente do Corinthians. 7 pontos na tabela. O Corinthians está a 6 pontos do segundo colocado do grupo. Bem, e eu acho que o Corinthians, menos. Eu acho que o Corinthians vencerá a equipe da Portuguesa no final de semana e o Mirassol pega quem? Santos. Pega quem? Santos. Pega quem? Entendi. E vai ganhar do Santos? Não vai ganhar do Santos. O Corinthians diminui a vantagem. O Corinthians foi... Com todo respeito, Mirassol e Santos hoje é um jogo igual pra mim. Que isso, é um jogo de Série B do brasileiro. Eu discordo. É um jogo o jogo é em Mirassol, não é em Santos. Eu discordo. O Santos é muito líder do superior. Campeonato Paulista. O Santos está jogando bola, mas o jogo é em Mirassol. O fato é que o Corinthians está contratando os planos B. Porque todo mundo que está chegando é plano B no Corinthians. Fabinho Soldado é plano B. Eu acho que ninguém tinha cogitado o Fabinho Soldado. O atacante é plano B. O treinador, plano B. Tudo aquilo que o Corinthians tentou e que você podia dizer, isso aqui era a cara do que o Corinthians, que essa diretoria queria dar ao time do Corinthians. Não deu certo. Teve que buscar alternativas. Então acho que seria interessante, porque o Augusto disse naquela entrevista pra gente, no dia 4 de dezembro lá na pizzaria, que o Corinthians teria os melhores profissionais do mercado. O Corinthians teria uma filosofia, teria um plano, teria uma questão de Ele grande time. Ele encheu a boca pra dizer, o Corinthians será um grande time. Time competitivo pra brigar por tudo na temporada. Quantos reforços? 12. Tudo aquilo que aparentemente eles imaginaram como plano A para colocar isso em prática, não deu certo. Eles tiveram que ir para caminhos alternativos. Então, é por isso que eu tenho dúvidas. Tenho aqui um pé atrás em relação ao que será o Corinthians em 2024. Que se não cair, se permanecer em tudo que está aí, já vai ser um grande ano. E se conseguir diminuir a dívida, né? Que, aliás, a dívida hoje surgiu a informação de que pode ser ainda maior. 2 bilhões. 2 bilhões. Para aparecer no relatório da Ernst Young. Absurdo. Quem vive lá dentro já está espalhando isso. Sim, absurdo. É verdade. Vai fazer o quê? A auditoria tinha que ser feita. Claro que sim, está tem toda a razão. Está sendo feita. E o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, compactuando com a sua opinião, Pretzel, Sim. o Conselho Deliberativo tem que abrir votação para expulsar André Sanches e Duílio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esses dois não podem pisar nunca mais no Parque São Jorge. Não só os dois, ele muita vai gente também. Um monte de gente. Mas esses dois que foram os principais responsáveis por falirem o clube em todos os sentidos, de credibilidade, administrativamente falando, financeiramente falando, eles não podem pisar mais no Corinthians. Bom, eu te respeito, Campeonato, pela tua projeção, mas hoje nós estamos no dia 9 de fevereiro. Hoje nada indica que o Corinthians termine em terceiro no grupo. Nem com o treinador, Xandão? Em terceiro no Nem grupo. com o treinador novo? O Corinthians pode terminar na lanterna do grupo. Terminar em terceiro, o Corinthians é lucro. Não for rebaixado, é lucro. Eu não acho. O Bragantino vai ser o primeiro do grupo, na minha opinião. Sim, Bragantino e Mirassol. E a segunda vaga, para mim, o Mirassol nos 2 últimos anos não chegou. Não chegou, mesmo com bons times. Esse ano vai chegar, na minha opinião. Está jogando melhor. Tudo bem. Então, Bragantino em primeiro, Mirassol em segundo. E acho que a Inter fica na frente do Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele vai se recuperar. O Corinthians vai chegar, na minha opinião, até a última rodada contra o Água Santa, lutando para não cair. Você acha? Eu acho. Eu não. Eu acho que o Corinthians ele vai lutar
para avançar a próxima fase do Campeonato Paulista. A Capela, você é corintiano? Não, cara, eu tô fazendo uma projeção que ela é totalmente razoável. Gente, vem cá, eu até decorei, não necessariamente nessa ordem, Pretzel. O Corinthians, pra mim, acho que ele não ganha do Palmeiras, até porque o jogo é na Casa do Verde, lá na Arena Barueri. Ponto. Acho que não ganha, tá? Pode arrancar um empate, como foi na temporada passada na Neoquímica Arena, que era tratado um jogo como um amasso do Palmeiras. O Corinthians foi lá e empatou o jogo. Ponto. Eu acho que o Corinthians não vence esse jogo, mas pode ser que belisque o empate. Corinthians Água Santa, Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, Corinthians. Corinthians e Botafogo, Corinthians. Corinthians e Portuguesa, Corinthians. Corinthians e Santo André, Corinthians. De 6 jogos, Nem o Corinthians, fazem o Corinthians essa tem projeção 5 que tu tá jogos fazendo. ganháveis, gente. O Corinthians tem 5 jogos ganháveis. Se o Corinthians ganhar 5 jogos, essa projeção de 6 partidas, Corinthians muito provavelmente avança a próxima fase, porque eu não acho que o Mirassol, Ele não desses depende 6 só próximos de- jogos, eu não Ele acho. mas é depende isso. mais só de si. Gente, Eu não- o essa Mirassol conta eu nos dou um- 6 dou um próximos abraço. jogos, eu não acredito que o Mirassol vai ganhar 4 Eu deles, duvido por que o exemplo. Antônio Oliveira, com a sua comissão técnica hoje, lá na janta agora, na concentração, eles estejam fazendo os cálculos. Eu duvido que ele tenha a mesma opinião que tu. Que o Corinthians vai ganhar 5 jogos. Vamos em seis. aguardar. Eu duvido. Você acha que o Corinthians não pode ganhar esses 5 jogos? Poder pode, Ué, mas então é nada isso. indica. Xandão, Nada um indica. novo Não- treinador. O Mas Mano, e daí? gente, o Mano Tu não acha que tinha ia chegar e respeito arrumar dos a casa jogadores. desse jeito? O Mano não tinha clima nem o respeito dos jogadores por tudo que aconteceu, expondo Ranieri, diretoria, Yuri Alberto, com o negócio de burro, etc e tal, que virou O debate aqui no Corinthians em programa. campo coletivo é um catado. Mas o É um catado. Antônio Oliveira chegando agora, mesmo que a curto prazo, já no jogo contra a Portuguesa, o Corinthians é amplamente favorito contra a Lusa na Neoquímica Arena com o apoio da torcida e com a nova Em mentalidade de condições treinador. normais seria favorito demais. Claro. Hoje, pra mim, é jogo tenso. Até porque a Eu acho que o Portuguesa Corinthians hoje... ganha domingo. Corinthians A vai ganhar. Portuguesa anunciou Eu o acho que, resultado eu hoje. acho que o verdade. Corinthians ganha domingo, mas vai sofrer muito contra o Botafogo em Ribeirão e contra o Palmeiras nem precisa falar, né? Mas acho que domingo o Corinthians é favorito contra a Portuguesa em casa. Tem essa coisa da chegada do técnico, né? Tem essa do ânimo novo. Mas pra sequência, eu acho que o Corinthians não se classifica. A missão do Corinthians é permanecer na Série A1 do Paulista. Não, não Essa vai é a cair nem a grande missão. pau. Não cai na série. Eu não duvido. Não dá Eu mais pra duvido, duvidar de nada. De nada. A rodada foi boa, sabe por quê? Porque o Guarani perdeu o Ituano também. Mas depende dos termos que a rodada foi boa. A rodada foi boa em termos de classificação ou em termos de rebaixamento? A rodada foi ótima. Mas não tem que pensar em classificação. Cara, eu discordo. Me desculpa. Eu discordo. Claro, hoje a realidade Eu do discordo. Tem que pensar em o técnico, permanência. o Eu Thiago discordo. Kozlowski, depois do jogo contra o Santos, ele falou falou, hoje e ele tem a nossa razão. realidade é não cair. Ele tem é razão. lutar contra o rebaixamento a nossa Então, realidade. e é por isso que ele foi desligado, porque Ah, a talvez, declaração... pelo sincericídio Não, não é dele, sincericídio, Ah, não. como não? Não é sincericídio. Como não, João? Treinador tem que ter mentalidade campeã. Tubarão anda com tubarão, peixe anda com peixe. É assim que vai- funciona. não, o cara tem que Thiago ser Kozlowski- realista. não é, eu sou realista aqui. Não. O Thiago Kozlowski- eu O senhor sou tá- realista. O senhor tá sendo, não, eu não tô. O senhor tá sendo alguém Não. que acredita num milagre hoje Não, pro que Corinthians. milagre, Hoje é um Capriotti. milagre. Capriotti, que milagre, o que é que Capriotti. indica que Não, o Corinthians sabe, vai ganhar é que 5 jogos Tem em seis- gente da se mídia ganhou que um em adora seis crise até no aqui, Corinthians. João. Adora uma crise no Corinthians, uma pronto. crise absurda. Lá vem. É verdade, não ela Departamento vem. jurídico. Que crise. Não, Nós não estamos é. analisando o time aqui, não tem Capriotti, crise nenhuma. do Análise que- técnica. Não é análise tática. técnica, não. É isso, análise não de tem futurologia. crise aqui. Você está sendo futurologista. Você tá sendo. Não, você está Você sendo. tá achando Eu que dei o uma Corinthians vai análise e fazer você acha que eu no tô iludindo o segundo torcedor. turno, Não o que tô não iludindo fez no ninguém. primeiro e não tem nada E daí? de novo pra isso. E como não tem Não nada chegou novo, nenhum você tá jogador brigando com a novo aí. informação. Antônio Oliveira é o novo técnico do clube. daí? E daí o quê? O O Mano Mano Menezes chegou não e foi tinha o quê? comando do vestiário. O cara chega agora e ele Quando pode o Mano revitalizar o chegou, Corinthians. O que ele fez de diferente no Corinthians? Quê? Quando o Mano Menezes chegou, o que ele fez de diferente no Corinthians? nada Quando o Vanderlei demais. Luxemburgo chegou, Colocou o que Romero. ele fez de diferente no Corinthians? Colocou o Romero. Chega O todo Mano dia Menezes coisa colocou o nova no Romero, o Corinthians. Romero salvou o Corinthians e não da muda Série B. nada. E não muda nada. Não, então, e é uma regra pra todo mundo, então, Capriotti? É uma regra, então. Então, gente, o Capriotti tá falando, torcedor corintiano, atenção. Não, Corinthians João, vai não faça cair, isso, João. o Antônio Oliveira não presta, Não o faça Corinthians isso, vai João. falir. Não Não é. faça isso. É a forma que eu tô interpretando. A análise Porra. dele é atacar a opinião do outro. Não é você tá Você- atacando a minha. não, eu Você não. abriu o debate atacando a minha, Não, falando não, que eu tô eu tô iludindo as dizendo- pessoas, eu não tô iludindo ninguém. Não, eu É tô minha dizendo que você tá avaliação. acreditando num porque milagre que eu não não é milagre. acredito. Capriotti, o Corinthians está a 2 vitórias, dependendo, claro, de resultados, pra dar uma bica na zona incômoda do rebaixamento e pra voltar a lutar a favor de classificação. Onde há milagre nisso, Capriotti? Você quer fazer uma tempestade em copo Eu d'água quero por porque quê? o Corinthians não mostrou nada até aqui que diga que E eu sinalize estou, pra isso e eu que você estou tá acreditando dizendo. que com o Antônio Então Oliveira acredita. o Corinthians pode Então vir acredita. a mostrar um bom futebol porque tem um bom Pode time. Ou não acreditar. tem um bom time? Não tem um Ah, não tem um bom É time. razoável o time Vamos do lá, o Corinthians. Cássio é ruim. Ah, lá O vem. Fagner é Ah, horroroso. João, não faz O Félix isso, Torres João. que você elogiou, João, seleção equatoriana
semana de Copa do Mundo é péssimo. Não faça isso. Como não faça Tá isso? virando um personagem. Não tô aqui virando no programa. personagem. É Nesse isso. momento, É isso que acontece. Eu vou explicar. Aí vem ele o agora. Pretzel faz isso. Aí Quando vem ele começa a se contradizer, ele aponta o dedo dos outros e chama de personagem. Você elogiou o Félix Torres, não elogiou? Posso falar? Não, você responde. Não, tu vai deixar Responde. eu falar? O Ranieri você não elogiou? Não deixa ninguém falar. Não, eu deixo falar. É que Então você não deixa eu responde falar. porque você não tem argumento para Não, minhas eu tenho perguntas. É argumento, isso. que tu tá na quinta série. Não é Tu quinta era um cara série. a favor das saídas do Cássio e do Fagner. Eu? Sempre foi a Eu? favor. Do de Fagner, rescindir sim, do contrato Cássio, e não. mandar agora. Do Fagner, do Cássio. Tu acabou de dizer. Do Cássio. Essa Do Cássio. semana tu chegou e disse assim, Do ó. Cássio. O Fagner não tem mais como jogar. Agora tu tá elogiando Irmão, quem tem o Fagner. O Fagner. Tu te contradiz de O um dia eu pro me outro. Ai, claro Pretzel, que sim. Você usa o meu argumento Claro para que jogar sim. contra, Não, você não senhora. tem embasamento, Agora eu vou te irmão. responder a Você tua não, pergunta. Mas você não tem embasamento. Eu vou te responder. Você não tem embasamento, desculpa. O Torres é bom zagueiro, tá num time ruim e tá afundando. Eu não acho o time do Corinthians O Torres ruim. está afundando num time ruim. Eu não o acho. Ranieri, boa contratação. Eu não acho ruim. Jogador de grupo, boa contratação. O Garro... Félix Torres não mostrou nada até agora que você ele diga não é ruim. Puxa vida, Ele esse não é. cara é o novo Gil. Ele é o não novo é. Veríssimo. Ele tá afundando porque Ele é- o time até do agora é nota Corinthians... 5. O Corinthians é um catado, é uma paçoca hoje. Tu chegar e dizer Irmão, que o Corinthians... não é, porque Pretzel. Você não consegue ouvir João, o que eu falo, eu Pretzel. Eu não escutei vou tudo. nem Tu quer fazer um gritar. exercício de Eu não vou nem gritar. futurologia, Eu não vou nem viu? gritar, perder aqui a linha, Pretzel. Eu tô querendo dizer o seguinte, Pretzel. Não vai presta deixar eu atenção. falar. Eu vou deixar Se só o Corinthians ouça. ganhar da Portuguesa Ouça. domingo, que é um negócio plausível, tu vai Ouça. chegar na segunda e vai dizer, eu falei. Ouça. A questão não é essa. Não é isso, Nada cara. indica que o Pretzel. Corinthians vença 5 jogos em O 6 Corinthians, hoje. Nada o Corinthians é um indica. gente, Não presta tem nenhuma atenção. O sinalização Corinthians pra é um isso. time mal treinado, é um time bom, time, não concordando. elenco. Tá concordando, é um catado em campo. Tá concordando, é Meu mal Deus treinado. do céu. Cara, Sim, senhor. que chato, velho. A gente não consegue debater, velho. Olha, a gente não não, consegue Não, debater. mas se nós não Não, estamos não é. debatendo, nós O estamos O que eu tô fazendo querendo o que aqui, dizer, João? o que eu tô Faz querendo dizer, o 15 time minutos do nós estamos falando o do Corinthians aqui. é um time bom, só que mal treinado. Não tem elenco, é bem verdade. Mas o time é um time bom. Que está um catado, porque o treinador é péssimo e nunca foi o treinador do atual presidente. Agora, com a saída tardia do Mano Menezes e a chegada do português Antônio Oliveira, que é um cara que vai revitalizar esse grupo, a tendência é um Corinthians melhor, que não vá nem de perto repetir as primeiras 6 péssimas rodadas Mas, do cara, Campeonato Paulista. se O ele meu der um exercício de gás- futurologia é esse. Agora, o Capriotti quer desmerecer falando que eu tô iludindo o torcedor, eu largo. Não, eu não quero desmerecer nada. Eu tô respeitando a sua opinião, mas dizendo que eu não acredito no milagre que você bem. acredita. Eu respeito a não- sua opinião. Então é isso, é Eu isso respeito aí. sua Eu não opinião. acredito nesse milagre que você tá acreditando no Corinthians. Pra mim, o Corinthians permanecer na Série A é o grande título do Paulista esse ano. E daqui Tudo a bem. pouco eu vou falar que o Corinthians não vai ganhar nenhum título esse ano de novo. Aí vocês vão falar, puxa aí, oportunista. Não, mas que isso é a lógica, Vamos esperar só mais um entendeu? pouquinho. O fato do Corinthians não ganhar nada esse ano é uma lógica. Claro que Acho é que uma o ano lógica. passado era até... Não, esse ano eu acho que ainda é maior, que é um ano de reconstrução. Eu também acho. Chegar e dizer agora, o Corinthians não será campeão esse ano, pra mim é uma declaração absolutamente normal. Óbvia. Até porque outros times melhoraram, né? O São Claro, Paulo, claro. o Grêmio, Internacional, esses Ah, times. O Cruzeiro melhorou, né? Do ano passado para agora. Galo. o time do Corinthians, Galo, o Rodrigo Rio de Janeiro, Galo, os clubes melhoraram. o Rodrigo- O Vasco melhorou. o